Olá, bem-vindo ao Best in Tesla e ao novo programa Overflow Episode 90. A IA da SpaceX está se tornando a espinha dorsal de todo o boom da inteligência artificial e ninguém parece realmente conseguir competir. E a Xpeng lançou seu novo robotáxi, mas mesmo copiando tudo o que a Tesla faz, parece que eles não entenderam a essência o Tesla Cybercab. E a Porsche está pausando a produção em sua fábrica em Stuttgart devido à baixa demanda. E a Boring Company compartilhou sua nova máquina de perfuração Profoc, que pode escavar continuamente. E estamos vendo como os Teslas se tornaram um ótimo custo-benefício nos Estados Unidos. A Tesla atingiu grandes marcos na Europa com seu sistema Full Self-Driving. E tivemos mais um exemplo, registrado em vídeo, do sistema Full Self-Driving salvando vidas. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Vamos direto ao assunto. Vamos colocar nossa agulha estéreo nesta faixa. A IA da SpaceX está se tornando a espinha dorsal de todo o boom da inteligência artificial. E ninguém realmente parece ser capaz de competir. Estamos aprendendo muito mais sobre os negócios da SpaceX por causa do pedido de abertura de capital que a SpaceX fez. E uma das coisas é a capacidade de produção de satélites, como o Brian compartilhou. A SpaceX disse em seu pedido de abertura de capital, na quarta-feira, que sua fábrica de satélites Starlink, em Redmond, produziu uma média de aproximadamente 70 satélites por semana. De dezembro de 2024 a abril de 2026, uma taxa anual de cerca de 3.640. Para colocar isso em contexto, uma instalação como a da Amazon tem uma capacidade máxima de até 5 satélites por dia ou mais de 1.800 por ano. Isso também é uma ótima demonstração de como a SpaceX é simplesmente imbatível no momento. A SpaceX já tem 10.000 satélites no espaço. A Amazon tem 300, mas eles simplesmente não vão conseguir alcançar, já que produzem metade da quantidade de satélites que a SpaceX produz, mesmo quando a Amazon atingir sua capacidade máxima. E eles nem conseguem colocar tantos satélites no espaço agora, com a frequência atual de lançamentos de foguetes. E além disso, como outro Brian disse, do Next Big Future, isso será de 5 a 10 vezes mais em 2027, com os satélites de internet e telefonia celular da versão 3, graças aos lançamentos em grande volume do Starship, e depois 10 vezes mais entre 2028 e 2029, para o lançamento dos satélites de IA. Sim, a SpaceX está jogando em um nível totalmente diferente dos seus concorrentes mais próximos. Eles já estão na frente, já estão correndo mais rápido do que todo mundo e estão acelerando mais rápido do que qualquer outro. E além de tudo isso, ouvimos falar do grande acordo que a SpaceX fez com a Anthropic, onde eles pagam à SpaceX 2,1 bilhões de dólares por mês, ou cerca de 15 bilhões de dólares por ano, pelo acesso ao SpaceX Colossal One. Você conhece o cluster de computadores coerente que todo mundo dizia que não era possível porque Elon Musk queria construir 100.000 GPUs coerentes, e na época achavam que só poderiam construir 30.000 clusters coerentes. Mais do que isso seria impossível. Mas eles não só tornaram possível um cluster de 100.000 GPUs coerentes, como também construíram isso cerca de 20 vezes mais rápido do que qualquer outra pessoa sabia construir um cluster coerente muito menor. Como Shai escreve em seu site, disseram para nós que levaria 24 meses para construir, então assumimos o projeto, questionamos tudo, removemos o que era desnecessário e alcançamos nosso objetivo em 4 meses. Então, em vez de 2 anos, eles fizeram em 4 meses. Como também escreveram, construído em 122 dias, superando todas as estimativas. Colossal era o sistema de treinamento de IA mais poderoso até então.
Depois, nós o dobramos em 92 dias para 200 mil clusters de GPU coerentes. Isso é só o começo. Sim, eles quebraram esse recorde novamente, com o Colossal 2, onde eles adicionaram 110 mil clusters de GPU ao Colossal 2 em 64 dias. E querem adicionar mais 220 GPUs ao Colossal, 2 chegando a 550 mil clusters de GPU coerentes. Então, a SpaceX está mais uma vez acelerando e os outros nem sabem como fazer o que eles fizeram em primeiro lugar. E sabemos que a SpaceX IA está mirando em 1 milhão de clusters de GPU no Colossal 2. Mas com a cadência que estamos vendo agora, eles podem ter isso funcionando até o final deste ano. Mas é claro que questões de energia, licenças e cadeia de suprimentos estão começando a pesar mais nessa escala. Então, pode levar um pouco mais de tempo. Mas dentro de um ano, mais ou menos, a SpaceX pode ter o Colossal 2 funcionando com 1 milhão de GPUs. E se o acordo com a Anthropic servir de referência, a SpaceX pode alugar metade dessa capacidade, ou seja, 500 mil GPUs e ganhar talvez mais 15 bilhões de dólares por ano. Então a SpaceX ganharia 30 bilhões de dólares por ano só com esses 2 supercomputadores. Mas tudo isso é só o começo do que está por vir, como a Xai também escreve no site deles. A Anthropic planeja usar esse poder computacional adicional para melhorar diretamente a capacidade para os assinantes do Claude Pro e do Claude Max. Como parte desse acordo, a Anthropic também demonstrou interesse em fazer parcerias para desenvolver múltiplos gigawatts de capacidade computacional de IA orbital. A capacidade computacional necessária para treinar e operar a próxima geração desses sistemas está superando o que energia, espaço e resfriamento terrestres podem fornecer nos prazos que importam. A SpaceX é a única organização com a cadência de lançamentos, viabilidade econômica de colocar massa em órbita e experiência em operação de constelações para tornar a computação orbital um programa de engenharia de curto prazo, em vez de um conceito de pesquisa. Se os desafios de engenharia puderem ser superados, a computação baseada no espaço oferecerá energia sustentável quase ilimitada, com menos impacto na Terra. Sim, os data centers espaciais vão fazer o acordo da Anthropic parecer um erro de arredondamento. A IA espacial será a nova fronteira e ninguém consegue desafiar a SpaceX no momento em termos de custo de lançamento, colocar carga em órbita e construir um enorme data center mais rápido do que qualquer outro. Já faz quase 2 anos desde que o Colossal 1 entrou em operação em apenas 122 dias. Mas ainda assim, até hoje, ninguém, nem a Meta, nem a Microsoft, nem o Google, construiu um cluster tão grande e coeso em tão pouco tempo. E a SpaceX já conseguiu reduzir esse tempo pela metade. Mas aqui estamos, 2 anos depois, e ninguém chegou nem perto do recorde original do Colossal 1. Acho que não há dúvida de que a SpaceX vai construir a espinha dorsal da infraestrutura para esse boom da IA que estamos vendo acontecer agora. E você tem notado como o Claude é a ferramenta mais comentada na internet neste momento? Claude tem lançado novos modelos e recursos como Claude Cowork, Claude Design, Skills, Connectors, literalmente toda semana. É realmente a ferramenta mais poderosa do momento, que permitiu às pessoas transformar uma ideia em aplicativo e lançá-lo sem uma única linha de código. Criar apresentações full stack, tocar a vida no piloto automático e até substituir uma equipe de marketing. E naturalmente, todo mundo em todo lugar está dizendo para você aprender Claude, mas raramente ensinam como fazer isso. Mas, felizmente, eu conheci o Outscale, o patrocinador de hoje. Eles oferecem o primeiro Claude Atom do mundo, explorando Claude, seus usos e mais de 10 ferramentas de IA, que será no próximo fim de semana, das 10 horas às 19 horas, horário do leste dos Estados Unidos. E eles têm apenas 1.000 vagas gratuitas por tempo limitado. 10 milhões de pessoas ao redor do mundo já participaram disso e deram uma nota de 4,9 de 5 no Trustpilot. Eu recomendo fortemente que você faça esse curso. No workshop, você pesquisará Claude, criará um artefato, um painel,
fará uma apresentação com Claude e configurará os conectores do Claude, como de fato automatizar sua busca de emprego, dominar mais de 10 ferramentas de IA, criar GPTs e agentes personalizados e gerar imagens e vídeos com IA. E ao final disso, estar em uma situação em que você pode automatizar toda a sua semana. E se você se inscrever agora, como bônus, você receberá 50 códigos secretos do Claude que transformarão isso em uma ferramenta de nível Deus para você, além de uma biblioteca de prompts de IA e um kit de ferramentas de IA personalizado, tudo construído gratuitamente. O melhor é que líderes da Microsoft, Google, Amazon e Nvidia vão orientar você. O que aprender nesses 2 dias mudará os próximos 2 anos. Inscreva-se agora antes que acabe. Use meu link ou escaneie o QR para entrar na comunidade do WhatsApp antes do encerramento das vagas. Obrigado à Outscale pelo patrocínio deste vídeo. Mas enquanto estamos falando sobre o Tesla Cybercab, a Xpeng, que é uma cópia chinesa da Tesla, agora lançou seu robotáxi. E mesmo copiando tudo o que a Tesla faz, parece que eles perderam totalmente o ponto principal do Cybercab da Tesla. Como Chen escreveu, o CEO da Xpeng disse que o lidar continua sendo um componente útil e necessário em muitos outros setores. Mas ele não acha que esses sensores sejam mais necessários na indústria automotiva. Sim, exatamente. A Xpeng lançou ontem seu novo SUV de 6 lugares, o GX. O veículo adotou uma solução baseada em visão. 24.800 pedidos confirmados foram garantidos em 12 horas após o lançamento do veículo. Muito legal! E mais uma vez, a Xpeng valida a abordagem da Tesla em vez da abordagem baseada em lidar. E esse carro também será vendido para pessoas físicas, mas também será um robotáxi. Então, pessoalmente, acho que eles perderam totalmente o ponto sobre o Cybercab da Tesla. A Tesla criou isso para garantir que o transporte se torne o mais acessível possível, reduzindo ao máximo o custo de fabricação do carro e o custo por milha em operação. A Xpeng fez o caminho oposto, escolhendo um carro elétrico muito grande e caro como seu robotáxi. E não se esqueça, a Xpeng ainda está perdendo dinheiro vendendo veículos elétricos. Eles ainda não tiveram lucro. Segundo Tobias Rode, a Xpeng adota a abordagem baseada só em visão da Tesla, assim como o ApeWire. No entanto, quando se trata do robotáxi, eles escolheram um SUV tradicional de tamanho completo e até planejam versões de 6 e 7 lugares, e ele também será oferecido aos consumidores para compra, com volante. A Tesla escolheu o Cybercab com 2 lugares, pois a maioria das corridas de táxi levam até 2 pessoas, além de ser mais barato produzir um carro menor em massa. A Xpeng conseguiu chegar ao mercado mais rápido, pois pode reutilizar muitas linhas de produção já existentes em sua principal fábrica em Guangzhou. Mas por que optar por um veículo mais caro? Isso não vai permitir que outros ofereçam preços menores em grande parte do mercado de robotáxis no futuro? Sim, é exatamente sobre isso que venho falando em muitos dos meus vídeos sobre o Cybercab, que ele vai conseguir ter preço menor que o de todos. Os 165 Wh por milha do Cybercab equivalem a apenas 0,029 dólares por milha em custo de energia, considerando 60 centavos por quilowatt-hora. O I-Pace da Waymo consome basicamente o triplo disso, e a nova Van Seeker consome cerca do dobro. E eu não acho que esse enorme SUV da Xpeng vai ser mais barato em custo de energia. Então, sem dúvida, o Cybercab vai conseguir superar a Xpeng nesse robotáxi caríssimo, tanto no custo de produção quanto no custo de operação. Mas é legal ver a Xpeng colocando seus robotáxis nas ruas, e vai ser muito empolgante acompanhar e ver como eles se saem. Pois outros especialistas do setor automotivo na China ainda veem a Tesla como muito à frente em capacidades, segundo Ray for Tesla. O chefe de direção autônoma da Li Auto, Kung Xiang, disse em uma entrevista recente que o Full Self-Driving da Tesla continua sendo o padrão da indústria, elogiando sua segurança e capacidades. Ele disse que a equipe de direção autônoma da Li Auto busca atingir esse nível.
O entrevistador, especialista do setor, fez uma avaliação ainda mais direta sobre sistemas concorrentes de direção autônoma na China. Nós sempre reconhecemos a direção totalmente autônoma da Tesla como referência. O que eu quero criticar é a afirmação constante de algumas pessoas de que já superaram a Tesla, quando na realidade a diferença ainda é enorme. Eles só se atrevem a dizer isso porque o Full Self-Driving da Tesla ainda não entrou totalmente no mercado chinês. Assim que realmente for lançada, eles serão completamente expostos. Vai ser como se as novas roupas do imperador fossem arrancadas em público. Então, ainda acho que ter um sistema que possa dirigir em qualquer lugar do planeta vai ser o grande diferencial no final das contas. Para criar um sistema de IA capaz disso, é preciso muitos dados do mundo real. E a Xpeng ainda tem uma frota muito limitada, coletando esses dados em comparação com uma empresa como a Tesla. Será interessante ver quando a Tesla conseguir aprovação para um lançamento amplo na China, o que deve ocorrer em breve. Então podemos começar a contar o tempo e ver quando uma empresa como a Xpeng conseguirá entregar um sistema tão capaz para os clientes na China. E outra montadora que está tentando mais uma vez entrar na disputa da direção autônoma, depois de algumas tentativas fracassadas, é a Mercedes, como relatou Sawyer. A Mercedes diz que tem planos de lançar seu sistema de direção autônoma ponto a ponto em áreas urbanas na Alemanha a partir do final deste ano, com o objetivo de ser uma das primeiras montadoras a oferecer essa tecnologia no país. Assim como foram as primeiras montadoras a oferecer autonomia de nível 3 no país, o que acabou sendo um completo fracasso e agora já foi retirado do mercado. Então, o sistema estará disponível em cidades selecionadas da Alemanha a partir do final de 2026, antes de se expandir para todo o país no início de 2027. Nossa ambição é clara. Queremos continuar na vanguarda da competição internacional em condução assistida e automatizada. Isso inclui oferecer às pessoas o melhor suporte possível em situações complexas de trânsito, desde semáforos até mudanças de faixa e tráfego urbano intenso. É exatamente isso que a nossa navegação urbana de ponto a ponto torna possível. Parece ótimo, e agora que eles adotaram uma nova abordagem usando apenas visão com a plataforma e as ferramentas da NVIDIA, a chance de sucesso, é claro, é muito, muito maior. Mas eu vi pessoas dizendo que isso não é Mercedes, isso é NVIDIA. Sim, as ferramentas e as plataformas são da NVIDIA, mas a Mercedes ainda precisa fazer o trabalho pesado, coletando todos os dados e treinando o sistema de IA deles para dirigir. Então, se eles conseguirem lançar isso em todo o país, na Alemanha, no início de 2027, o carro poderá dirigir em qualquer lugar da Alemanha, sozinho, de ponto a ponto, assim como o Full Self-Driving supervisionado da Tesla. Eu vou ficar muito impressionado. E vamos encaixar as últimas notícias rápidas neste novo programa. Sim, é hora das notícias rápidas da Tesla. A Porsche vai interromper por uma semana a produção em Schaffhausen, Stuttgart, por causa da baixa demanda do Taycan elétrico. Isso ocorre após um primeiro dia de paralisação no início de maio, refletindo uma queda mais ampla nas vendas desde o pico de 2023. Os dados do primeiro trimestre de 2026 mostram que as entregas da Porsche caíram 15% globalmente, para 61 mil unidades e 21% na China, com o lucro operacional caindo cerca de 22%, diante da forte concorrência local de veículos elétricos e do fim de incentivos em mercados importantes. E não se esqueça que essa queda de 21% na China vem depois de 2025, quando a Porsche já havia registrado uma queda de 26% nas entregas também. A situação destaca a pressão sobre as montadoras alemãs de luxo devido à desaceleração da adoção de veículos elétricos na Europa, aos custos de produção mais altos e a uma mudança estratégica para modelos híbridos e a combustão mais lucrativos. Para estabilizar as finanças, o que pode ser uma estratégia para lucros de curto prazo, visando a sobrevivência a longo prazo. E a Waymo está fazendo coisas estranhas de novo, já que motoristas de IA compartilharam uma foto do Waymo I-Pace Robotaxi na cor dourada Cybercab e escreveram: "Uau, pintura dourada?"
Que ideia tão nova e original para robotáxis! Isso parece um movimento estranho da Waymo. Além disso, os sensores ainda são brancos, destacando-os mais ainda. E aqui está um bom exemplo de até onde você pode ir com 10 euros aqui no meu país, a Dinamarca. Portanto, não surpreende que todos que moram em uma casa comprem um carro elétrico. Como eu, posso carregar meu Tesla de 0 a 100 por cerca de 6 a 7 dólares. Na verdade, ontem tivemos tanta energia renovável que eu fui pago para carregar meu Tesla. O Actuator Smart Summon finalmente funciona como esperado. Como Lawrence disse, é o melhor Actuator Smart Summon da Tesla até hoje, mesmo sob forte chuva em Victoria, Texas. Sem problemas para levar a bagagem e entrar no carro seco. Muito bom! E a Xiaomi continua a lançar versões mais competitivas dos seus dois modelos, como Chen relatou. A Xiaomi acabou de lançar a YU 7 Standard Edition, que custa o equivalente a 33 mil dólares. Ela vem com uma bateria LFP de 73 kWh da CATL, com 643 km de autonomia e faz de 0 a 100 km por hora em 5,9 segundos. A Xiaomi está mais uma vez destacando sua concorrência com o Model Y da Tesla com essa nova versão. Sim, este é um veículo elétrico muito atraente por um preço muito competitivo. E não se esqueça que a versão de desempenho do YU7 acabou de estabelecer um novo recorde em Nürburgring, na Alemanha. E a Tesla Asia compartilhou uma postagem sobre a velocidade da Tesla. Depois, inovando, 2 anos depois, enviando megapacks para o mundo todo. Sim, ninguém faz isso tão rápido quanto a Tesla. E a Boring Company compartilhou um novo vídeo e escreveu: veja como o Profoc escava continuamente, escavando e construindo ao mesmo tempo. As máquinas de Las Vegas a Dubai são controladas remotamente a partir do nosso centro de operações em Bastrop. Essas vantagens ajudam a Boring Company a construir mais quilômetros a cada ano na batalha contra o trânsito que destrói a alma. A melhor máquina de perfuração contínua de túneis operada remotamente, máquina no mundo. Construir um túnel se resume a 2 tarefas. Primeiro, escavação, onde realmente estamos escavando o túnel. E segundo, construir, onde estamos montando os anéis de concreto que formam a estrutura do túnel. A escavação contínua permite que ambas tarefas ocorram ao mesmo tempo, sem que a máquina pare. Veja como funciona. Estamos iniciando em Brillbriar. Atrás desta parede, a cabeça de corte gira com grande torque, movida por 4 motores elétricos. As ferramentas removem a terra e empurram o material para a câmara de escavação. Um grande sem-fim transporta o material para a câmara de escavação e o despeja na esteira, que o leva à superfície. Enquanto a cabeça de corte escava, os cilindros de propulsão avançam a máquina e abrem espaço para o próximo anel de segmentos. Enquanto isso, a equipe de mineração carrega o caminhão de revestimento, um veículo gigante controlado remotamente, com segmentos de concreto de 1.800 quilos cada. Quando o caminhão de revestimento chega, é descarregado e um guindaste robótico entrega cada segmento ao operador de pá. O operador de pá leva o segmento até a frente e o eretor o posiciona no local. A maioria das tuneladoras alterna entre empurrar e construir. Empurra e depois constrói, empurra e depois constrói. Nossa tuneladora empurra e constrói ao mesmo tempo. Aqui controlamos tudo remotamente. Nosso Centro Global de Operações e Controle permite comandar máquinas de Las Vegas a Dubai. Isso é mineração contínua remota. O material escavado saindo pela descarga, cilindros de propulsão se estendendo, novo anel instalado de uma vez, sem parar, operado da superfície. Ao invés de minerar milhas por ano, poderemos minerá-las semanalmente. É impressionante o quanto a The Boring Company avançou e quantas inovações eles fizeram. Construir milhas de túneis em semanas torna isso tudo muito mais incrível. Muito mais viável construir uma enorme rede de túneis sob nossas grandes cidades. E a Tesla, mais uma vez, mostrou seu envolvimento com a comunidade em sua fábrica de Berlim, como compartilhou a Tesla Manufacturing. 20 mil corredores, 1.000 só da Tesla. A Giga Berlim mais uma vez trouxe a maior equipe para o evento Berlin Family Love. Legal!
E Nick compartilhou como um Tesla se tornou um ótimo negócio nos Estados Unidos. O preço médio de um carro novo nos Estados Unidos em abril de 2026 foi de $51.600. Você pode comprar um Tesla Model 3 novinho por apenas $37.000 e o Model Y por apenas $40.000. Ambos esses carros vão te levar para qualquer lugar com o clique de um botão. Não faz sentido comprar carros a gasolina em 2026. Sim, um carro com direção autônoma total por $10.000 a menos do que a média dos carros nos Estados Unidos. Isso é realmente um baita negócio. E estamos vendo cada vez mais pessoas perceberem o excelente custo-benefício de um Tesla comparado a um carro a combustão comum nos Estados Unidos, como Owen compartilhou. É verdade, meu vizinho é policial. Ele comprou um Model 3 depois que mostrei a direção autônoma para ele. Ele não comprou porque é elétrico, mas porque pode levá-lo para casa com segurança depois de um turno de 18 horas, tem um desempenho incrível e é mais barato de operar do que um carro a gasolina. Ontem ele me disse que outros 5 policiais do departamento dele já compraram um Tesla nos 10 meses desde que ele comprou o dele, depois de dar carona para eles e falar sobre o quanto ele gosta do carro. Melhor carro, ponto final. E Musk Economy compartilhou que o X vai lançar o X-Money em breve. O formulário S1 da SpaceX revela que o X está se preparando para lançar um produto financeiro oferecendo pagamentos, serviços bancários e financeiros, incluindo permitir que os usuários comprem seus produtos, enviem dinheiro e tenham acesso a outras ferramentas financeiras. A SpaceX diz que já obteve licença de pagamento nos Estados Unidos e em outras jurisdições em preparação para o lançamento. Legal! E James nos lembrou a todos, há 2 anos, Elon destruiu a marca Tesla globalmente, ela nunca vai se recuperar. Hoje, o veículo elétrico mais vendido na Califórnia é o Tesla Model Y. O veículo elétrico mais vendido nos Estados Unidos é o Tesla Model Y. O veículo elétrico mais vendido na Europa é o Tesla Model X. O veículo elétrico mais vendido na China é o Tesla Model Y. Sim, eu fiz inúmeros vídeos sobre esse assunto, então concordo totalmente com James. Mas vamos adicionar mais um à lista. O Tesla Model Y é o veículo elétrico mais vendido no mundo, para os haters que dizem que a Tesla acabou na Europa e globalmente com danos à marca e problemas de demanda. Bem, eu avisei, mas isso não é o suficiente. E Alexander compartilhou que a agência de transporte sueca provavelmente teve que aprovar isso. Mas a condução totalmente autônoma da Tesla, sem grandes incidentes após 15.000 quilômetros na Europa, não é aprovado. E sim, eles já passaram de 20 milhões agora, sem nenhum grande incidente tanto na Holanda quanto na Lituânia. Mas a Suécia parece não querer aprovar essa tecnologia que salva vidas. Só aprova esse ônibus autônomo que bateu no primeiro dia de trabalho. E sim, eu realmente quero dizer salvar vidas, já que temos outro exemplo da Tesla evitando o pior, salvando esses 2 caras na Holanda de serem atingidos de lado. Muito curioso, ele reage imediatamente ao sinal verde, vê tudo, semáforos, vi você lá embaixo, ele fez joinha, aquela garota o Tesla protegeu, acho, meu Deus, mano. Uou, que diabos, ei cara, caramba. Jesus! Cara, ele também te deu um joinha. Ele me deu um joinha. Aquele ônibus, mas mano... The chef did. Meu Deus, ela é gata por causa do vermelho? Meu Deus, ela se chama de Lud, mano. Ei, melhor função FHO, mãos prontas para o volante. Sim, estou aqui com as mãos para cima. Que diabos. Mano, aquela mulher dirigia muito mal. Mano! Essa função realmente puxou o carro pro lado. Acho que não há dúvida de qual vai ser o próximo carro desses 2 caras. Isso é tudo que temos tempo para hoje neste novo programa Overflow. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso ajuda bastante o vídeo a ser encontrado por outras pessoas no YouTube. E se você gostou, talvez queira considerar clicar no botão de inscrever-se e no sininho de notificações para não perder os próximos vídeos como este. Ajude este canal a crescer para alcançarmos mais pessoas e falarmos sobre a revolução dos veículos elétricos e o futuro da abundância sustentável.
E se você já se inscreveu no canal, muito obrigado pelo apoio. Mas se quiser apoiar o canal ainda mais, lembre-se de que por apenas $1 você pode se tornar um patrono deste canal. Para receber um agradecimento e algumas vantagens extras como acesso antecipado, versões dos meus vídeos sem anúncios, vídeos exclusivos, confira o Patreon para saber mais. Não esqueça de me seguir no X, onde posto todas as novidades e mais. Confira também a loja para adquirir produtos e apoiar o programa. Também é possível apoiar o programa sem se tornar um membro ou patrono. Há uma opção de doação aqui embaixo ou no meu site bestintesla.com. Você pode virar produtor executivo e receber notícias, vídeos exclusivos dos bastidores e acesso a todos os meus gráficos e planilhas de pesquisa no bestintesla.com. E obrigado por assistir e até a próxima. Se cuidem e sejam gentis.